Creio que todos serão discípulos maravilhosos. A Bíblia nos fala de onde veio os seres humanos, por que temos problemas e como podemos solucionar os problemas. A Bíblia, só na Bíblia há a verdade. Por isso a Bíblia se chama Klenon. Aqui no Japão existe um Deus chamado com esse nome, mas a Bíblia, ela é a verdade. E se você não a conhece, você acaba sendo enganado para religiões falsas. Então, passou na televisão japonesa que muitos japoneses estão indo viajar para a Coreia. E quando eles chegam lá, tem muitas igrejas na Coreia, mas infelizmente as religiões falsas chamam os japoneses e os enganam. Mas os coreanos, eles não são enganados, porque a maioria conhece a verdade da Bíblia. Infelizmente, os japoneses não conhecem a Bíblia, eles não sabem nada. Então, eles não conseguem discernir o que é verdadeiro e falso. A Igreja da Unificação foi iniciada na Coreia. Os coreanos não acreditam, porque eles conhecem a Bíblia. Mas os japoneses, até políticos, né, estavam participando. E nós nós no ano passado soubemos isso a partir da mídia, não é verdade? Então muitos estudantes acabam entrando em religiões falsas e perdendo suas vidas. E essa é a verdadeira verdade, né, da sociedade aqui no Japão. Mas somente a Bíblia pode te dizer claramente de onde nós viemos. Nós fomos criados através do Deus Todo-Poderoso. E ele é Deus com D maiúsculo, ele não é deuses. Não é deuses, mas o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro criou o homem à sua imagem. E o ser humano, ele não mudou desde a criação. Ele continua permanecendo, tendo um espírito. Nós não viemos do macaco. No passado e agora ainda continuamos sendo um espírito. Então, se você for a um museu, você vai ver que lá no museu sempre vai estar escrito alguma coisa sobre a religião. Porque o ser humano, ele não veio só da evolução. Sempre vai estar escrito um pouquinho sobre a religião. O ser humano, ele tem espírito. Mas o macaco, ele não acredita em nada. Por quê? Porque ele não tem espírito, ele é um animal. Mas nós fomos criados à imagem de Deus, com um espírito, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus e sermos direcionados por Ele. Ele nos criou como muita importância. Nós não viemos do macaco, nós não viemos da ameba, nós viemos à imagem de Deus. E nós, seres humanos, somos muito importantes. Nós somos diferentes dos outros seres vivos. Somente o ser humano tem espírito. Somente o ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus. E essa é a melhor estilo de vida. Então, por isso, quando o peixe está dentro da água, ele está feliz. Quando a árvore está enraizada, ela está feliz. O ser humano, quando está com Deus, ele está feliz, não há problema. Mas, infelizmente, o ser humano quebrou essa regra. Ah, porque ele estava com fome? Não. Porque o diabo disse para o homem: você também será como Deus. E então, corte o seu relacionamento com Deus e se torne também um Deus. Isso é uma mentira absurda. Qual era o propósito dele? O diabo quis enganar o ser humano para fazer o ser humano se tornar o escravo dele, para destruir o ser humano. Então ele enganou, ele mentiu, e eles podiam não acreditar nessa mentira, mas Adão e Eva, infelizmente, acreditaram mais nessa mentira do que na palavra de Deus. E, como consequência, Adão e Eva
se tornaram escravos do diabo. E viver como escravo do diabo se chama pecado. Aqui no nosso mundo, quando você mata alguém, quando você rouba alguém é pecado. Isso também é pecado, mas o verdadeiro pecado é quando você não crê em Deus e acredita no diabo. Quando você não obedece a Deus, mas obedece ao diabo. Isso é pecado. Então eles se tornaram pecadores e, como consequência, escravos do diabo. E então eles têm que ir até o inferno. E durante a vida eles vão sofrer. Por quê? Porque eles estão junto com o diabo. E esse é o problema do ser humano. Porém, quando vira um problema, ninguém sabe que esses problemas vêm porque eles estão separados de Deus. E então eles vão naqueles lugares de adivinhação e perguntam, tem algum problema comigo? Geralmente os japoneses vão para o budismo, porque eles querem... E aí essas pessoas falam, porque nas vidas passadas você fez muita coisa ruim, então agora você está sofrendo. Isso é mentira. Ou, porque você não está cuidando dos seus ancestrais, né? De forma correta. Então, eles falam esses tipos de coisa. No Islã, eles falam que, porque você pecou. E Allah, ele ficou bravo com você, ele está te castigando. Então, a maioria das religiões falam essas coisas. E tudo está errado. A Bíblia é o único livro que fala a verdade. E ela diz... Você está vivendo como escravo do diabo e é por isso que você está passando por isso. Então, o que nós vamos fazer? Como resolver isso? Através da força do ser humano não tem como solucionar. A única forma, o próprio Deus, ele veio como ser humano para salvar os seres humanos e destruir o diabo. Essa é a promessa de Deus. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia, as boas novas. Para destruir o diabo, o próprio Deus vem como ser humano, ele é crucificado. Ele vem como nome de Cristo, como a função de Cristo. Porque o título contrário de Cristo é Satanás. Então, Cristo veio para destruir Satanás. Em algumas religiões tem alguns símbolos de serpente, de cobra, não é? E a cobra é o símbolo do diabo e ele não vence o Deus verdadeiro. Esses tipos de deuses são deuses que são muito ruins. E os japoneses, quando vão subir na montanha, eles ficam com medo e falam, talvez o Deus da montanha, o Deus da água vai ficar bravo comigo, então eu vou orar para ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando vai comprar um carro, eles não entram, eles são muito supersticiosos. Talvez se eu entrar no carro assim, sem agradecer primeiro, e sem ir para o templo primeiro, fazer alguma coisa, né? Eu vou passar por um acidente. Então, os japoneses, eles são assim. Eles têm medo dos deuses, demônios, né? Que eles mesmos acreditam. E eles acham que se eles não forem no cemitério, os ancestrais deles vai ficar bravo e vai castigar os filhos deles. Imagina, sabe, que Deus é esse que castiga? Então são tudo coisas que os seres humanos criaram para escravizar. Então o próprio Deus vem para tirar o ser humano dessa escravidão. Ele veio destruir o diabo para nos salvar, e esse é Jesus. E como prova de que ele é o verdadeiro Deus, mesmo depois da morte, ele ressuscitou. O diabo tem o poder da morte e do pecado. E Jesus venceu a morte e o pecado. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você é liberto de todos esses demônios que você acha que são deuses. E basta você acreditar nisso ou não. Não é se você fizer alguma coisa, não. O evangelho é uma boa notícia.
mas a religião é através das suas obras. Por isso é difícil, é sofrido. E aí você acha que você tem que fazer mais e mais e mais. Aqui no Japão, o shintoísmo é muito grande, né? Os fiéis. E existe o maior deus do shintoísmo é o imperador. Então eles falam que ele é o descendente de um deus, né? E os japoneses, eles foram teve uma lavagem cerebral para acreditar nisso. E aí a gente passou pela recordação, a memória da guerra esse ano. Muitas pessoas morreram naquela guerra. Por quê? Eles sabiam que eles iam perder a guerra. Mas por que que eles guerrearam? Porque o Japão, ele é um país de deuses. E naquela época o imperador era o deus e eles foram enganados por si mesmos que eles venceriam a guerra porque eles tinham um imperador. E aí eles podiam, depois da guerra, mudar tudo, mas eles continuaram. Tiveram uma lavagem cerebral. Eu não existe outro país que continua com a mesma família imperial por tantos e tantos anos, só o Japão. Até a China, que fala que tem imperador, eles nunca falaram que é Tenno, como se fosse um deus, o deus do céu, né? Eu estava numa reunião e aí eles ficaram até assustados porque acima da onde tem o assento dos políticos tem o assento ainda do Tenno, do imperador, como se ele fosse um deus. Eles estão sendo enganados por uma religião chamada que adora o Tenno, o imperador. O budismo está espalhado por vários lugares, mas sabe, a religião, quanto mais você acredita nela, mais fraco você fica. Por exemplo, o Myanmar. Eles estão em guerra interna. E você já viu o tamanho dos templos que tem naquela cidade, naquele país? Temos outros países que são completamente budistas. E o Japão também ficou por muitos anos acreditando em religião falsa. O Japão é um país muito pequeno. Nunca conseguiram, na era Edo, ter muita população. Não tinham comida, eles passavam fome naquela era. Porque estavam dentro da religião. Mas somente Jesus Cristo é a resposta. Amém? Então, pela primeira vez na Ásia inteira, naquela época, o único lugar foi o Japão que aceitou e abriu as portas para os missionários no passado. E tem muitas escolas cristãs, mais do que no mundo todo aqui. Mas o problema é que eles não conhecem o evangelho de verdade. 30% dos estudantes são que estão nessas escolas missionárias são cristãos. E aí, se eles claramente souberem quem é Jesus Cristo,
eles aceitariam, mas eles não conseguem entender isso. Por isso é pouca a porcentagem de cristãos. Infelizmente. A Bíblia, ela fala claramente o que é o evangelho. Jesus destruiu Satanás, destruiu o diabo e nos libertou e nos salvou, e ele é o único que fez isso. Isso é o evangelho. É simples, é fácil. E esse conteúdo está escrito na Bíblia como uma promessa. E quando você entende isso, você precisa entender claramente isso. Então, qual é o conteúdo da Bíblia? É se você entende desse conteúdo ou não. Existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de nação. Existem dois tipos de país. Ou é aqueles que acreditaram nisso ou aqueles que não acreditaram nisso. Os que acreditaram têm sucesso, os que não acreditaram foram destruídos. Então, até um país que é bem fraquinho, se ele crê nisso, ele vai ficar forte. Jesus Cristo destruiu o diabo. E esse é o incidente que aconteceu lá na cruz. Qual é a prova de que ele é o verdadeiro Deus? Ele ressuscitou. Qual é a prova de que ele é o verdadeiro Deus? Nenhuma religião venceu o diabo, somente Jesus Cristo. Aleluia. Mais uma promessa. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são vencedores. Eles têm vitória ao diabo. E esse é o evangelho. Vamos acreditar nesse evangelho. Então, nós que somos filhos de Deus, santos, vamos ser fortalecidos. E ser fortalecido é a resposta. Então, nós tivemos, aquele problema do Covid. As pessoas que estavam fracas ficaram mais fracas. As pessoas que estavam fortes ficaram mais fortes. Então, quando vem um problema, para quem é forte, é uma oportunidade. Por exemplo, você está no mar, aí vem uma tempestade. Aquelas pessoas que sabem nadar, é mais legal para elas. Quem consegue surfar, né? Então, se você tá forte, tudo se torna resposta para você. E o que é ser forte? Ser fortalecido? Só é forte aquele que está com Cristo. Então, quando nós estamos com Cristo, nós acreditamos nessa verdade e oramos. Quando nós desfrutamos dessa verdade, nós nos fortalecemos. No início, quando você aceita Cristo, você é fraco. Mas tudo bem, porque todo mundo no início é fraquinho. Não tem nada e tudo bem. Mas quando você está com Cristo, cada vez mais você vai ficando forte. Pouco a pouco, você vai ficando grande. E esse é o poder do Evangelho. Eu também. Antes de acreditar em Cristo, eu era muito fraquinho. A minha igreja era tão pequenininha. Mas quando eu entendi esse Jesus Cristo verdadeiramente, eu fui crescendo. Na Bíblia está escrito: aquele que é pequeno vai ficar grande. Aquela nação pequena vai ser uma nação grande. Por quê? Porque está com Cristo e Cristo está com ele. Então, aquele que está com Cristo, ele é fortalecido. Que hoje nós possamos ser uma igreja forte. Vamos receber uma resposta. Então, está em Jesus Cristo a benção. Então, é desfrutar, dessa bênção de estar em Cristo. São 7 bênçãos. Primeiro, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade está conosco. Nosso Deus, ele é Deus que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lá na Coreia, tem a Igreja da Unificação, né?
E aí ele diz que ele é Jesus, que ele é Jesus Cristo. Então, uma pessoa que conhece o Jesus Cristo, ela não vai dizer que ela é Jesus Cristo. Ele não conhece quem é Jesus. E então ele começa a ensinar coisas erradas, falsas. E aí, existe alguém que pensa que uma pessoa que envelhece e morre é Deus? Olha, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus. A Santíssima Trindade está em nós. E nós chamamos isso de Evangelho. Cristo nos libertou do pecado, da separação, né, da morte. Aleluia! É o Evangelho. E o Deus Pai nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Jesus Cristo destruiu o diabo e nos libertou da morte e do pecado, e o Espírito Santo entrou dentro de nós e agora ele trabalha e nos orienta. E quando você pensa, quando você ora dessa forma, quando você ora, né, desfrutando disso, você é fortalecido. Nós recebemos poder. Então, lá no trono, o Deus Trino, ele está lá. E então ele envia ajuda dos anjos celestiais. Ele esmagou a cabeça do diabo. E então ele nos dá poder para nós sermos luz para o 237. Amém? Então você é fortalecido quando desfruta disso. E aí, quando nós nos unimos, os remanescentes, os pastores e os obreiros, para evangelização, nós já recebemos, na verdade, essa bênção, né, de evangelizar. E aí, Satanás, ele é o príncipe do ar, ele está tentando controlar o universo, né? Então, aquele que consegue vencer essa guerra espiritual contra ele, consegue alcançar o cume. Mas tem pessoas que alcançam o cume, mas eles não guerrearam, eles não venceram, então nós precisamos conquistar de verdade, conquistar, se tornar realmente líderes. Nós recebemos autoridade para repreender o diabo, para repreender Satanás. Então, como está escrito em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas. Então, aqui no capítulo 16, quando Paulo vai evangelizar, tem uma mulher ali que ela estava enganando todo mundo e tentando impedir eles de evangelizar. E então, naquele momento, Paulo vira para ela e fala: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E então, no mesmo instante, o Espírito deixou. Nós temos a autoridade na tua casa, no teu trabalho, no teu bairro. Se houver algum problema, não é as pessoas que estão fazendo isso. Se você não entende que existe demônios, você vai colocar a culpa nas pessoas, né? Colocar a culpa nas pessoas do seu trabalho, do seu bairro, na sua casa. Não. Existem demônios e eles que... E então que você use e repreenda no nome de Jesus. E aí quando você desfruta disso, dessa guerra espiritual, você é fortalecido. E aí nós recebemos os 5 poderes, né? Poder físico, espiritual, econômico, de relacionamento. Então, de ajudar
os outros. Então você precisa ter poder, né? Ser fortalecido para poder fazer essas coisas através de Deus. A sociedade agora aqui no Japão tá muito difícil, né? Então que os obreiros, os mantenedores, as pessoas que estão têm negócios, que vocês possam pedir para Deus poder para vir pessoas fortes para trabalhar com vocês. Antes de iniciar o culto, de manhã cedo, né? Eu vim e eu orei e eu falei, Deus, que o Senhor possa reunir aqui pessoas que são teus discípulos. Eu orei assim. E então, Espírito Santo, que tu possa tocar e movimentar o coração dessas pessoas. Se o Espírito Santo movimentar o coração das pessoas, tudo é possível, não é verdade? Amém? Porque é o poder de Deus. E então, como igreja, nós iniciamos os 3 jardins. 237 são todos os países, nações, regiões, né, tribos do mundo. Então, pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não se converteram, que não são ainda filhos de Deus, que elas sejam salvas. Pessoas que foram machucadas psicologicamente, fisicamente, que estão passando por problemas, é o jardim da cura. E para que eles possam ser curados e alcancem o cume. E o terceiro jardim é o dos remanescentes. Então nós estamos agora abrindo, levantando esses 3 jardins. E você pode orar por isso. E por último, 7, que nós possamos claramente entender qual é a nossa visão, nosso sonho. Você pode ter a visão, quanto mais rápido você ter a visão, vai acontecer. Ou você pode ter o sonho. Hoje no mundo, a robótica está evoluindo bastante. E o Japão, ele é, assim, disparadamente, né? Tem essa tecnologia. Então, tem pensamento, pessoas de 60 anos, elas têm esse sonho, né? Porque eles tiveram a visão cedo. Mas a primeira coisa é a aliança de Deus, né? Então, qual é o propósito de Deus? Esse é o verdadeiro sonho. Essa é a verdadeira visão. E o propósito de Deus é salvar todas as pessoas. O propósito de Deus é que todas as pessoas creiam em Jesus Cristo e possam ser salvas. Para isso, nós precisamos de visão, sonho, imagem e prática. Precisamos de adoração. Com certeza, vamos ser uma obra-prima. Lá nos Estados Unidos, eu estava vendo uma foto, ele mora em Dallas, e aí lá tem muitas igrejas. E aí um remanescente aqui da igreja foi lá e na igreja tinha muitas outras instituições lindas, porque os americanos sonharam e eles tinham poder econômico e fizeram isso. Mas aqui no Japão a gente não vê esse tipo de igreja. Nós olhamos para o Tenrikyo e nós vemos que eles têm assim instituições enormes, ou a igreja messiânica, por exemplo. Igrejas assim medonhas, assim, muito grande. E fazem adoração a ídolos.
Então eu vi uma igreja lá com uma igreja assim muito grande. Ainda existe igrejas grandes nos Estados Unidos, com uma igreja que entra 16 mil pessoas, por exemplo. Se a igreja cresce, muitas pessoas são salvas, né? Famosos, qualquer tipo de pessoa, crianças, adultos. E para isso, né, tem muitas pessoas que podem se dedicar a trabalhar, abrir um negócio, se tornar político, se dedicar para que tenha contato com mais pessoas, para que muitas pessoas possam ser salvas. Aqui no Japão, até os políticos, eles já são assim, por exemplo, o Partido Liberal Democrático, ele é shintoísta. Então, se o teu filho, ele agora é pequeno, né, é um jovem, ele pode ter essa visão, sonhar para ser como Carnegie, sonhar para ser como Lincoln, presidente, e ele será. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Por quê? Porque Deus está conosco. 24 horas Ele está conosco, de verdade. 2. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos e a igreja também. E então, vamos olhar agora para a mensagem de hoje. O conteúdo da palavra de hoje é Paulo, Timóteo e Silas vão para a Turquia fazer a segunda maior evangelização deles. E aí eles estão ali indo. E aí o Espírito Santo, vamos ver lá em Atos 16:6, está escrito que o Espírito Santo impediu eles. Isso é muito raro, né? Por que Deus impediu a evangelização? Vamos ler lá Atos 16:6. Paulo e seus companheiros, né? Paulo, Silas e... Então, quando ele fala Ásia, é a Turquia atualmente. Então, Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Frígia e Galácia também estão lá na Turquia, tá? E aí, no versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Espírito Santo, ou Espírito de Jesus é o mesmo Deus. E vamos ver por que foi impedido. Esse é o que a gente vai ver hoje. Aqui está escrito eles, né? Eles. Aqui no Atos 16:6. Então, quando você fala eles, você não está se incluindo, certo? Você não está incluindo. Então, três pessoas, não incluindo você, foi evangelizar. Então, quando a gente continua lendo, lá no versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, quando nós lemos aqui esse versículo 10, está escrito nós. Lá no versículo 6, ele não estava se incluindo,
Mas no versículo 10, ele já estava se incluindo. E quem está escrevendo isso é Lucas. Então, os três estavam dentro da Turquia, né, querendo iniciar a evangelização, mas foram impedidos. Timóteo, Silas e Paulo. Então, vamos supor que aqui tem o país da Turquia. E aí, eles chegaram ali. Vamos supor que para cá é a Grécia, né? Eles viram, teve uma visão que a pessoa estava pedindo para salvar. E aí eles entenderam que Deus estava direcionando eles para lá. Então vou explicar melhor. Aqui estava Paulo, Timóteo e Silas. Eles estavam tentando evangelizar e aí foi impedido. Aí, ali em cima, estava Lucas. Lucas era médico e ele ajudou muito Paulo. E ele nasceu na Macedônia. E então, eles tiveram uma visão de pessoas falando, venha nos ajudar na Macedônia. E aí, eles entenderam, nessa visão, que era para eles estavam sendo orientados para ir para Macedônia através de Deus, né? Deus estava orientando eles para ir para lá. Então não era para eles evangelizar a Turquia. Era para eles ir para Macedônia. Não ia ser fácil eles evangelizar a Turquia espiritualmente. Era um país que tinha que trabalhava muito demônios ali, e Deus estava falando para eles, ainda tá cedo para vocês ir aí. E então, eles se reúnem com Lucas e agora Deus direciona eles para a Macedônia. Primeiro, para que eles possam fazer um grupo maior de pessoas para voltar para a Turquia e aí sim eles fazerem a evangelização da Turquia. Com o nosso entendimento, a gente não consegue compreender. Mas sabe, quando não dá as coisas certas, você às vezes pensa que é porque eu não consigo, é porque é isso, é porque é aquilo, e você começa a se culpar. Não, existe um propósito de Deus e ele está dizendo, olha, agora, nesse momento, não é o momento certo. Então, quando você recebe o direcionamento de Deus, quer dizer, receba o direcionamento de Deus. Então, uma equipe guiada pelo Espírito Santo. Esse é o tema. E a igreja é isso. O Japão será uma nação evangélica, né? Nós queremos evangelizar todo o mundo. E aí nós vamos, e cada vez que nós vamos, cada vez que eu vou, e aí você pensa, eu penso, ainda está muito cedo para mim ir para outros países. Eu preciso primeiro permanecer no Japão, na Macedônia, né? Vamos dizer assim, no Japão, para fazer uma equipe maior, para fazer um time maior, mais forte. Então, eu fui para a Turquia, né? Uma viagem para a Turquia, e sabe, lá não tem como você evangelizar. Mas aqui no Japão é tão fácil abrir uma creche cristã. Lá é muito difícil pregar o evangelho. Ninguém vem à igreja, porque todo o país é Islã. Mas o Japão não. Todos os países que têm poucos cristãos são países islâmicos, mas que estão passando por perseguição, mas o Japão não. Vamos levantar discípulos, amém? Aleluia? Então, quando você tem o seu negócio, né, a sua empresa, não está dando certo, faça discípulos, faça equipe, receba a orientação do Espírito Santo. Vamos desfrutar dessa bênção. Deus, ele já providenciou tudo, né? Ele já providenciou o outro caminho, caminhos que nós nem imaginamos
mas que está pronto para a gente. Olha, tinha mais ou menos 605 quilômetros. Lá naquela época não tinha carro, talvez era muito mais longe. Eles iam andando. Talvez demorava mais de 2 semanas andando. E Deus estava ali, impedindo, impedindo. Se fosse uma pessoa normal, eu acho que tinha desistido, né? Mas Paulo não desistiu. E aí nem ficou incrédulo. Mais de 2 semanas quieto, eles andaram, caminharam, crendo no plano de Deus. Não é incrível isso? Às vezes, quando você não recebe resposta, quando não dá para você fazer o que você quer fazer rápido. Ah, é porque eu não consigo. Ah, porque. Ah, não fique incrédulo. Não, Deus já preparou um caminho para você e você só precisa obedecer. E aí você, com certeza, nesse momento, vai receber a resposta de baluarte. Paulo, ele, né, passou todo aquele mar ali, chegou na Macedônia, e aí é, ele chega ali e tem pessoas que vendem, né, uma mulher, né, que ela era empreendedora, vendia panos, e aí essa mulher falou, olha, que você possa pregar também para minha família e pode ficar aqui na minha casa também. E então ali Paulo levanta discípulos. Naquele lugar tinha uma mulher escrava que ela era endemoniada e ela fazia superstição e Paulo repreende e demônio, o espírito sai. Só que o dono da escrava, ele perde o lucro, né, que ele tinha com ela e fica bravo e começa a falar que Paulo e o pessoal prega uma religião falsa e eles levam Paulo e Silas para serem machucados, né? E prendem eles. Então, sabe, se uma coisa dessa acontece com você, geralmente você vai ficar desnorteado, mas Paulo não, né? Ele estava lá firme no baluarte 24 horas, na oração 24 horas. Então lá em Atos, no capítulo 16, 25, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Não é o problema que está acontecendo aqui. Esse problema não é problema. Deus está comigo e está tudo bem. Isso é uma pessoa forte. Isso sim é uma pessoa forte. Vamos ler lá, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha, você imagina, você tá preso, você tá machucado, foi açoitado, não é hora de cantar hino. Mas não, Paulo e Silas estavam ali, desfrutando da presença de Deus. Quando nós nos tornamos assim, nós somos fortes. Então, só de Deus estar comigo, eu estou feliz, né? E aí você recebe a resposta 25 horas. E aí acontece um terremoto. E aí a, as algemas são abertas. E o carcereiro, ele acha que todo mundo fugiu e pega a faca para se matar. Mas Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro entendeu que eles eram pessoas especiais. E então ele fala: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vamos ler lá, Atos 16, 31.
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Isso é o evangelismo. Quando você desfruta de Jesus que está em você, Satanás ele foge e em volta de você se torna o reino de Deus. Então você recebe resposta, por exemplo, porque sai todo o impedimento de Satanás e então vem o reino de Deus. Aquele homem que açoitou eles agora está chamando eles de senhores. Entende? E então Paulo diz: creia no Senhor Jesus. E você e a sua família será salva. Isso é evangelização. Desfrutar 24 horas de Jesus. Eu estou satisfeito com Cristo, mesmo que tenha problema, eu sou inabalável. Ah, entrou ladrão na sua casa? Ah, tudo bem, não tem problema. Mas tem pessoas que pensam assim: ah, é porque eu fui incrédulo, por isso que entrou ladrão na minha casa. Amado, assim, dessa forma, você vai ser enganado. Não tô falando nesse nível. Jesus Cristo, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, ele é a única resposta. E então você recebe uma resposta eterna. Que tipo de resposta eterna? E então agora, os soldados entendem que, né, o que aconteceu. E aí, Paulo diz assim: eu sou romano. Vocês não podem prender um romano e açoitar um romano. Vocês infligiram a lei. E aí eles ficaram mais assustados ainda e pediram desculpa. A pessoa que tá, o líder, a pessoa maior que tá lá na direção, pede desculpa. Isso é uma resposta eterna. E então, toda aquela cidade creu em Jesus Cristo. E então, se aconteceu alguma doença, algum problema, não é maldição. É para que você seja fortalecido. Se você está passando problema econômico, é para que você possa ser fortalecido no seu econômico financeiro, para você destruir o reino do diabo e levantar o reino de Deus. Deus nos prometeu isso. A conclusão, o Senhor, né? Que quando nós concentradamente desfrutamos da felicidade de sermos salvos, que Deus está conosco, do poder dele, nós somos fortalecidos. Silas e Paulo foram açoitados. Eu acho que doeu muito, mas eles estavam cantando, eles estavam felizes. Amém? Se um problema vir até você, fique feliz. Que nós possamos ter essa fé inabalável, que nós possamos ser esse baluarte forte. E se nós realmente desfrutarmos disso, não tem como o Japão não ser evangelizado. Amém? Vamos orar. Deus Pai, Deus, Senhor, que o Senhor possa nos fazer verdadeiramente igreja e santos fortes, para que Satanás seja destruído e os japoneses e todas as pessoas que moram no Japão e no mundo possam ser salvas. Que o Senhor possa fazer como o Senhor falou nessa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.